a vida, como definição, ela fica complexa, né? Ela fica complexa. Então, a necessidade aqui de definir como sendo o quê? Processos químicos, físicos e biológicos. Por isso que uma das primeiras coisas que se aprende na escola, quando se fala de biologia, são as características da vida, ou as características de um ser vivo, né? Como, por exemplo, né, o que determina o início e fim de uma vida, né? Se você pegar, não agora olhando só para os aspectos humanos, mas se a gente pegar bactéria, protozoário, assim por diante, a gente acaba definindo vida dentro de mecanismos biológicos que nós vamos chamar de metabolismo, tá certo? Então, por isso que uma das primeiras características que nós estudamos é o metabolismo. E até uma indagação que a gente tem a respeito disso acerca dos vírus. Mas a gente já fala sobre isso. Aproveitando o gancho do André aí, só por exemplo, né? Pegar na mão do Samuel, professor Samuel, né? O que acontece? Quanto tempo, em média, esses átomos vão compor a sua mão, Samuel? Às vezes serão substituídos. Ao longo da sua vida, você vai substituir os átomos, ocorre uma reposição da matéria. Você tem noção, Samuel? Em torno de 5 anos, todos os átomos serão substituídos dessa mão. Os átomos de cálcio, que vão compor lá, né, os aminoácidos, as moléculas de proteína, enzimas e assim por diante. Então, a vida usa a matéria. A vida não é a matéria. Pense nisso. Se a vida fosse a matéria, como o corpo do Samuel substitui os átomos, basicamente ocorreria uma substituição da vida. Mas não ocorre uma substituição da vida, mas sim da matéria pelo qual a vida usa. Certo? E outra coisa interessante, que o André estava falando, a característica dos seres vivos. Não é? Basicamente, a gente está estudando as manifestações. Ó, manifestação da vida. Eu sou um ser vivo, né? Então eu me locomovo. Você concorda que locomoção é uma manifestação da vida? Qual? Uma manifestação da vida. A temperatura é uma manifestação da vida, e não para todos, que tem aí os, né, isotérmicos ou ectotérmicos. Então, respiração, reprodução, basicamente está vendo manifestações da vida. A reprodução é a manifestação da vida, tentando preservar a própria vida. É complicado, porque como você vai chegar na vida? O que é a essência da vida? Entende? Parece brincadeira, mas não é. Ser vivo, vamos pensar no dogma da biologia celular. Todo ser vivo é formado por... não gostei. Todo ser vivo é formado por células. Como é que é? Fala de novo aí. Todo ser vivo, vocês sabem isso. Todo ser vivo é formado por células. Mas eu acho que você aprendeu diferente. Você aprendeu assim. A célula é a unidade básica dos seres vivos. Aí vem a pergunta. Tudo bem. Então quer dizer que se a gente for pegar o André, desmontar o André, a porção mínima do André que existe vida, a gente vai chegar numa célula. Mas por que essa célula tem, na verdade... Você não quer dizer que eu sou pequeno e formado de uma única célula? Não, pelo amor de Deus, André, não é tal, né? Então o que acontece é o seguinte, nós podemos chegar lá na porção mínima do André, a célulazinha, o que essa célula faz para o André estar vivo? Né? Eu conheci o André é magrinho, verdade, né? O André, o cabelo dele é igual, tal, né? Mas o André tem umas ruguinhas agora que junto com do filho, aquele negócio total lá. Mas nós estamos envelhecendo. Eu tenho cabelo branco, eu não tenho ainda, mas eu tenho cabelo branco. Então, nesse sentido, quando eu envelheço... é verdade. Estou vendo se você tem que dar, estou procurando cabelo. Cara, não desconfiei que você é muito gênero. Então o que acontece? Quando eu envelheço ou minhas células envelhecem? Minhas células. Né? Quando tem um câncer, o que enlouqueceram? As células. Quando você respira para suas células, você come para suas células, tudo isso para que elas possam manter a centelha inicial, a chama inicial da vida. E o que é essa vida no final dos contos com o André já? É a capacidade que as células têm de manter uma homeostase interna, né, um equilíbrio interno, uma constância interna em detrimento do mundo abstrato do lado de fora. Né? Aula de química, vocês sabem, não é? O que acontece lá? Quando as soluções, os meios, né, tendem ao quê? Ao aumento de entropia. O que é entropia? É o grau de desordem nos sistemas. Repare que a vida, ela vem na contramão. A vida, ela vem o quê? Ela vem justamente que os sistemas tendem a... O que é entropia? É o grau de desordem. Essa sala não está organizada em cadeiras? Na hora que vocês saírem da sala, as cadeiras estarão exatamente nessa posição. Vai aumentar o grau de desordem. Tá?
Então, tecnicamente, o universo está esfriando, né, Samuel? Está em expansão e está aumentando o grau de entropia, as galáxias se afastando, estão todas essas coisas. Não estou falando besteira não, né? Então tá bom. E o que acontece? Né? Está olhando assim, né? Fala assim, olhando assim, será que esse sujeito sabe isso? Ou será porque está falando besteira, né? Você pensa duas coisas. Mas para a célula conseguir manter, né, um baixo grau de entropia, de desordem, um ambiente equilibrado, ela desorganiza os ambientes externos. Então, fora da célula, você vai ter uma quantidade maior de sódio, certo? Do que dentro. Dentro da célula precisa mais potássio. Então, ela mantém o meio equilibrado, constante, com baixa entropia interna, e ela aumenta a entropia do meio externo fora dela. Para isso, para conseguir fazer isso, ela precisa do quê? Organizar um conjunto de reações químicas em cadeia, que nós chamamos isso de metabolismo, que o André falou. Aí o André vai passar o nosso ponto para você. Vamos lá então. Dentro da ideia de vida, então, quais são as teorias que falam sobre a origem da vida? Nós temos as teorias básicas, né? E a gente considera aqui, uma coisa que nós consideramos, inclusive no livro, foi isso. Foi buscar as teorias, independente se uma pessoa concorde ou não. Mas tem três ideias básicas sobre a origem da vida, né? A primeira, então, criacionismo. A ideia de criacionismo aqui, a gente sempre fala o seguinte, a ideia é de um ser criador. Claro que aí vai depender da religião, tá certo? Então você tem na religião muçulmana o Deus criador dele, na religião judaica o Deus criador, no cristianismo o Deus criador. No caso do judaísmo e do cristianismo, tecnicamente são os mesmos deuses, é o mesmo Deus, né? Então você tem, dependendo da religião, aí o ser supremo. E o criacionismo hoje que é científico, né? Mesmo que não aceito por alguns cientistas, hoje nos Estados Unidos você tem uma corrente muito forte. E no Brasil também, nós temos uma corrente muito forte chamada de criacionismo científico, né? Que tentam estudar o quê? Tentam estudar formas de demonstrar que Deus existe e que Ele fez parte da criação. Se você for buscar informações, né? Há evidências até realmente da visão aí da Arca de Noé. Você fala, é absurdo? Absurdo para alguns, para outros, há evidências. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro, nenhuma das teorias ou das hipóteses, seja lá como você queira chamar, da origem da vida, nenhuma das ideias, elas são concretas. Apenas trabalham em cima de evidências, tá certo? Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem claro isso. São em cima de evidências e não de provas concretas, tá? E aí então você tem o criacionismo. A base mais forte hoje, talvez, no Brasil é o criacionismo cristão, né? A ideia então, né, baseada na Bíblia, onde está lá em Gênesis 1, versículo 1 e versículo 25, o princípio criou Deus os céus e a terra, que seria o primeiro versículo da Bíblia, né? E o 25 fala, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie. A ideia então de um ser supremo, um ser criador, né? Nós temos também aí as visões. André, posso? Pode. Ó, só uma coisinha a respeito dessa questão. Como o André salientou, tal, nós estamos passando para vocês uma visão científica, que é aquela que, teoricamente, lá no seu concurso vestibular, você vai ter que marcar. Não significa que, na verdade, eu e André não acreditamos em Deus. Não tem nada a ver. A gente fala, a gente acredita, né? O André, no caso de religião evangélica, eu da católica, né, André? Então, independente de qualquer coisa, agora, a forma como Deus transformou, como Ele propagou essa vida, de repente, como a Bíblia foi escrita por pessoas da sua época, que tinham a sua visão, né? E é um livro religioso, não é um livro científico, certo? Então, basicamente, nos mostra a realidade deles, o entendimento da vida deles, tá? Então, na verdade, a gente, num momento algum, quer comparar, quer dizer, esse livro serve, aquele não. Ou, assim, o que importa, na verdade, é que o nosso coração está em paz, a nossa felicidade. Entendeu? Então, você tem que ter uma pedra fundamental dentro de você, que aquele vai ser o teu porto seguro, que você acredite nisso. Existe até uma corrente dentro do criacionismo hoje, em que considera que os 7 dias bíblicos da criação sejam eras geológicas, né? E o padrão é muito parecido mesmo. Se você pegar o padrão da criação e o padrão das eras geológicas, existe um padrão muito parecido, né? Sem querer dizer que isso é verdade ou não, mas existe uma corrente hoje que trabalha até nesse sentido,
né? É tão interessante isso, porque se a gente pegar os conceitos de evolução, sempre falo isso para os alunos, né? Eu disse aqui que eu estou trabalhando em cima de evidências e não de provas concretas, mas o termo evolução está provado pela ciência? Evoluir. Provou-se que evolução existe? Provou-se. Evolução existe. Talvez não no conceito que as pessoas imaginam. Porque o que significa evoluir? Significa se modificar. Esse é um conceito interessante de evolução. Evolução significa modificações ao longo do tempo. E a gente não está falando aqui de evoluções que melhoram ou pioram. Modifica-se, né? Adaptando o ser para o meio ambiente. Para o meio. Então, esse termo, evolução, está provado. E aí, hoje, dentro do criacionismo, inclusive, aceita-se o quê? A ideia de que há evolução, nem que se for dentro da mesma espécie, mas há evolução. Há modificações ao longo do tempo. Pequenas ou grandes, não interessa, mas existem. Então, a ideia até, né, de um criador que criou, mas deu dinamismo à sua criação, com a capacidade de modificar ao longo do tempo. Então, isso é muito próprio hoje também dentro do criacionismo, né? Então, a gente tem que ressaltar isso, que o termo evolução está comprovado. Tá certo? Não tem como fugir, né? Nós já tivemos casos em 500 anos de surgimento de novas espécies, visível. As grandes navegações, né? Você tem o quê? Você tem as pessoas carregando, os navegadores transportando coelhos e habitações de novas ilhas. Os caras então se instalam em ilhas criando coelhos. Alguns fogem e vão para a mata da ilha. Hoje são 2 espécies: coelhos em cativeiro, coelhos selvagens. Em bactérias, você tem coisas né? Vamos colocar assim, 3, 4, 5 anos, conforme o acúmulo de mutações provocadas, você pode provocar, você tem espécies diferentes de bactérias. Exatamente. Então, gente, evolução, isso existe. Não tem como você falar, não existe. Ah, não existe. Não quero ver. Você pode não querer ver, mas existe. Tá certo? Então, é só entender que ser criacionista não é ser contra totalmente ao processo evolutivo. Porque em algum momento, nem que se for agora, está tendo evolução. Não no sentido, talvez, que a evolução criou tudo que existe. Mas existe. Agora, só uma coisa que eu lembrei, André. Desculpa, o André vai dando o guia, eu vou entrando, você vai percebendo, fazendo assim, sabe? Hoje em dia o criacionismo ele também é chamado por design inteligente. Certo? Você vai achar muitos livros e publicações a história do relógio. Nós temos um relógio aqui, ó. Tá? Então, quando você concebe, você estuda um relógio, você vê isso aqui, você começa a ver todas as engrenagens dentro, tudo acopladinho, é difícil você não imaginar que o relógio teve um criador. Teve alguém supremo que pensou, desenhou todas as engrenagens para que ele possa funcionar. Certo? Então, a concepção do relógio nos remete a um criador desse relógio. Tá? E aí, esse design é o design mais inteligente, né, para o funcionamento desse relógio. Então, nessa concepção, cada ser vivo, como um conjunto de células e tudo mais, eles pensam, o criacionismo, esse design inteligente, teve um criador pensando em todos esses processos. Então e se a gente pegar o primeiro conceito de criacionismo científico, você tem esse conceito inicial que era chamado de fixista. Né? Isso. O primeiro conceito foi do design inteligente, foi do fixista. A ideia é que Deus criou as coisas como elas são, e elas são fixas. Elas são estáticas, elas não se modificariam. Né? Então não teria evolução. Tá certo? Não teria evolução aí. Tá bom? Carlo Linné, ou Linneu, que foi o pai da taxonomia, era um criacionista. E ele cria taxonomia não para o estudo da ciência em si, mas um dos grandes objetivos de Linneu foi criar taxonomia para poder classificar os seres que Deus criou. Ele tinha a visão de entender a criação do homem, a criação feita por Deus. Mas para ele era um fixista. Para ele as coisas não se modificavam, as coisas eram estáticas.
André, Depois a gente tem. Você falou, vou ter que falar. André. Não, é verdade. Você falou um negócio que ficou emocionado, André. Eu já estou na terceira tela. Tem um monte, mas vai. Não, vamos lá, não tem que durante tempo não, né? É orgasmo aqui, né? Pode ir, vai, fala. Não, beleza. Gente, você vê, é verdade, o Linneu ele era fixista. Só que ele criou as unidades taxonômicas, não as duas com F, né? E a gente não fala assim, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, filo e família não foi ele que criou, tá? Mas as outras foram. Então, quando você pega lá, por exemplo, o mesmo gênero, por exemplo, canis, né? Você não tem ali canis familiares, canis lupus, canis ladris. Mas canis está dentro aonde? De uma outra pastinha, né? Então, você for vendo que as unidades taxonômicas, elas parecem árvores, elas brotam de unidades genéricas, por exemplo, o reino, um único reino. Aí você vai separando várias, dá uma ideia de árvore da vida. E para você classificar, segundo o Linneu, você tinha que ter características anatômicas e algumas fisiológicas, certo? Para você poder classificar ali. Nisso daí, ele pensando, classificando a criação, ele colocou ali pensando no fixismo. Só que ele falou, para classificar você tem que pensar em biologia. E esse pensar em biologia abriu os olhos do Darwin, abriu os olhos do Lamarck. Todo mundo que pensou coisa legal em evolução, pensou depois do Linneu. E Linneu vem com criacionismo e a classificação hoje é baseada no evolucionismo. No evolucionismo. Ele deu o pontapé inicial para o evolucionismo, olha que loucura. E aí o que acontece? Além do criacionismo, nós temos a ideia da panspermia. Essas informações de taxonomia, de filo, família, que Linneu não colocou, que Linneu era fixista, quem cobra muito isso é o EPG, por incrível que pareça, tá bom? Agora olha só, gente, panspermia. Panspermia é a ideia de que os primeiros seres vivos vieram de outros locais do universo, né? Através de meteoros, meteoritos, né? E caíram na Terra, chocaram-se na Terra, então veio uma bactéria, né? Ou uma forma de vida, né? Que se instalou na Terra, mas que ela não foi criada na Terra. Essa foi a primeira visão da panspermia, depois a gente vai passar a segunda. O problema é que se você imaginar que a primeira forma de vida não surgiu na Terra e veio de outro planeta, nasce uma segunda pergunta. Você tem uma resposta respondida. Né? Uma pergunta respondida, melhor dizendo. Que é o quê? Como surgiu a vida na Terra. Mas como surgiu a vida em outro planeta? Esse seria um problema. Tá certo? E a última, que hoje é ainda mais aceita, é que houve, na verdade, uma evolução química. Isso começa lá no século XIX com Huxley. Né? Mas ela toma forma mesmo no século XX. Né? Na década de 20, né? Por Oparin e Haldane, né? Haldane em inglês, Alexander Oparin em russo, né? São dois caras que ressuscitam essa ideia. O que eles falam na verdade? Eles falam que no início do planeta a atmosfera primitiva era muito quente, a ponto de não ter água na forma líquida na rocha. Aliás, quem era líquida era a rocha, tamanho, a temperatura, não é? E aí então você tinha ali uma atmosfera muito quente, água na forma de vapor, né? E aí você tinha mais três gases, né? Amônia, metano e hidrogênio, né? Amônia, metano e hidrogênio como gases primitivos, mais o vapor. A água sobe, as camadas mais altas, a água condensa, formação do quê? Formação de nuvens, e aí grandes tempestades. Essas tempestades vão fazendo o planeta o quê, gente? Resfriar. E aí o planeta fica um pouquinho menos quente. As rochas solidificam, a água começa a estar na forma líquida, então você começa a ter o planeta na casa de 80 graus, tá certo? E aí você tem ali a possibilidade então de acúmulo de água. E o que? A formação das primeiras poças de água, né? O que daria depois o pontapé inicial para os primeiros oceanos, né? Com essa chuva acompanhada do que? De trovoadas, de raios. E esses raios sendo fonte de energia para unir quem? Para unir joga toda essa caixa aí, tudo aqui, ó. Eu faço isso, eu jogo toda a caixa aí. Para unir essas moléculas. E através dessas pequenas moléculas nós temos a evolução química e a formação das primeiras moléculas que dariam origem às macromoléculas orgânicas, né? E aqui você teria a possibilidade de surgimento, por exemplo, do que? De aminoácidos. Aminoácidos, então, que seriam precursores, são precursores das proteínas, que são as enzimas. As enzimas
Gente, grave isso no seu coração. As enzimas responsáveis direto pelo nosso metabolismo, atividade. E aí então você tem o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. E isso aonde? Em lagos extremamente quentes. Esses aminoácidos, surgimento provavelmente também do quê? De nucleotídeos, que vão formar os primeiros ácidos nucleicos, muito provavelmente o RNA. Então existe até a ideia de que o primeiro mundo é o primeiro mundo do RNA, tá certo? E aí então você tem a junção das pequenas moléculas para a formação depois do quê? De macromoléculas. E essas macromoléculas se juntariam também. Vou espremer e falar. Não, vamos pro lado. Vou passar aqui, ó. E essas macromoléculas se juntariam e formariam um agregado de moléculas orgânicas. E esse agregado vai ser os coacervados. Esses coacervados são agregados de moléculas orgânicas, proteínas, RNA, e esses primeiros agregados de moléculas orgânicas ganhariam atividade metabólica. E com o tempo, então, formariam as primeiras formas de vida. Isso, então, seria o processo do quê? De evolução química. Eu só quero passar a ideia. O que eu quero passar a ideia para vocês? Que, na verdade, a ideia de evolução química começa com moléculas pequenas, formam grandes moléculas, e essas grandes moléculas dão origem às primeiras formas de vida. Isso é chamado, então, de evolução química. Isso é chamado de evolução química. Tá certo? Esse é o conceito de evolução química. As moléculas orgânicas formadas a partir do processo de evolução química. E aí entra Carl Sagan, um dos maiores físicos da história. Não é? Beleza? Um camarada que você já deve ter ouvido falar nele quando se fala do universo. E aí Carl Sagan diz, a panspermia está certa. Você fala, ele está louco. Não é? Carl Sagan escreve um livro fantástico chamado Mundo Assombrado pelos Demônios. Né? Você fala, meu Deus, o cara vai arrebentar com tudo. Não, fiquem tranquilos. O amigo dele é aquele outro, né, que se verso satânico. Não, tô brincando. E aí o que acontece? Carl Sagan diz, a panspermia está certa. Aí você deve estar pensando agora, o cara bateu a cabeça, o cara caiu do berço. Não, gente. A panspermia de Carl Sagan não é chegada dos primeiros seres vivos. Carl Sagan diz, evolução química, não na Terra, em outro lugar. Macromoléculas vieram com os meteoros. Encontraram macromoléculas orgânicas em meteoros. E Carl Sagan disse, realmente, as primeiras formas de vida formaram pelo agregado de moléculas orgânicas, mas as primeiras moléculas orgânicas vieram de outros locais do universo. Panspermia. Ok? Beleza? Vocês notaram que há duas visões de panspermia? Beleza? Há duas visões de panspermia. Primeiro lá de arrênios, tal, que vem a ideia de vieram do espaço. Tem três, não é? É, tem mais, né? Tem três. E o Clark Kent no carro, não é? Exatamente. Tinha esquecido, você me perdoe. Né? Você me perdoe, estava esquecendo do Clark Kent. Exatamente. Exatamente. E aí então o que acontece? Eu mereço, viu? Olha só, então eu tenho a ideia de que as primeiras formas de vida na panspermia vieram de outros planetas. Mas para Carl Sagan, as primeiras moléculas orgânicas que deram origem às primeiras formas de vida é que vieram de outros locais do universo, tá certo? É que vieram de outros locais do universo. Essa então é a ideia da panspermia. Testando a ideia de evolução química, nós temos então o experimento de Miller, que fez simplesmente o quê? Representar isso, né? O que ele fez? Ele pegou então e construiu um maquinário, aonde ele coloca o quê, gente? Os gases da atmosfera primitiva, colocam aqui eletrodos que dão descargas elétricas representando quem? Os raios, não é? E aí a hora que essa atmosfera primitiva passa pelos raios, tem aqui o resfriamento da água, e aí o acúmulo de água aqui, e o que ele encontra nessa água? Aminoácidos. Ok? A ideia então, não provando que Huxley, que Haldane e Couparin estavam certos,
mas demonstrando que a hipótese pode estar certa. Tá certo, gente? Isso não é uma prova. Isso é uma evidência. Isso é uma suspeita de que realmente os caras estavam certos. Pessoal, como eram as primeiras formas de vida? Para a gente fechar nossa aula, então. Estou fechando já? Mas nem abrindo direito. Pois é. Tô louco, mas já? Tô louco. Para fechar nossa aula, há duas ideias. A primeira é que as primeiras formas de vida seriam o quê? Heterotróficas. Bom, elas então não produziriam seu próprio alimento. Esse sopão aqui, essa água tem muita molécula orgânica. Então é chamado de sopão orgânico. E aí se diz o quê? Que nas primeiras formas de vida se alimentavam desse sopão orgânico. Então se elas se alimentavam do sopão orgânico, elas eram o quê? Heterótrofas. E aí você fala, essa é a ideia de Oparin Haldane, professor. Exatamente. Por que eles se apoiavam nessa época, nessa ideia? Porque a hipótese autotrófica parecia muito absurda. Por que a ideia autotrófica parecia absurda? Porque a hipótese autotrófica, eles achavam que a primeira hipótese dizia que tinha que ter clorofila. Mas peraí, gente. Os seres clorofilados, teoricamente, têm um metabolismo mais complexo. Então, na primeira visão dos cientistas, o indivíduo mais simples seria o indivíduo heterotrófico. Mas a ciência muda de uma maneira assustadora. Aí os caras descobrem a arqueia ou arquia, né? Que são as bactérias mais antigas e que vivem hoje em alto grau de temperatura. Sobrevivem tranquilamente a 80 graus Celsius. Em ambientes semelhantes ao que nós vimos agora há pouco. Em rochas vulcânicas, em meio a vulcões, bactérias sobrevivem numa atmosfera semelhante ao que nós teríamos no início. E aí então, nós temos... as chamadas quimiolito-autotróficas. Quimio, de quimiossíntese. Lito, de rochas. São bactérias autotróficas. São bactérias que pegam sulfeto de ferro mais o gás sulfídrico, transformam em disulfeto de ferro mais gás hidrogênio, e nessa reação libera o quê? Libera energia. São consideradas não as bactérias que as arqueias ou arquídeas, né, Paulo? Não são mais chamadas de bactérias. Tá certo? Não são mais bactérias, né? Mas são seres vivos teoricamente mais simples e mais antigos que tem. E obtém energia do Sol, obtém energia de moléculas orgânicas que elas se alimentam, obtém energia da rocha. Talvez assim tenha surgido aqui. Tá bom? Então tá bom. Valeu, gente. Uma boa tarde para vocês.